Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje, dia 6 de junho. Vamos ler lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus e lançou ao mar a carga que estava no navio para aliviar a carga. Mas Jonas desceu às partes mais baixas do navio, deitou-se e adormeceu profundamente. Então o capitão veio até ele e lhe disse: O que você quer dizer com isso, dorminhoco? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez o seu Deus preste atenção em nós e poupe as nossas vidas. Veja, a ideia de Jesus na tempestade, lá no Mar da Galileia, dormindo porque ele estava exausto no barco, eu acho que é tremendo, é comovente. Mas a ideia de Jonas, o rebelde, o desobediente, dormindo no barco, é uma figura trágica e curiosa. Todos os marinheiros eram homens religiosos na época, devotos em oração aos seus deuses. No entanto, os deuses destes marinheiros não podiam fazer nada. Mas havia dentro daquele barco um homem que tinha um relacionamento com um Deus verdadeiro, que conhecia a sua palavra e que o adorava. Mas ele estava dormindo. Com as tempestades que nós vemos, que muitas vezes surgem na nossa vida, surgem no mundo, seja pela nossa própria carne, pelo ser humano, pelo diabo, um cristão adormecido está 100% fora do seu lugar. Alguns cristãos de hoje em dia são exatamente como Jonas. Não tem dificuldade em dormir enquanto a tempestade assola ao seu redor e as vidas são colocadas em jogo. A natureza do sono de Jonas é muito parecido com o sono daquele cristão que é descuidado. Veja, vamos fazer uma comparação? Jonas dormia num lugar onde esperava que ninguém o visse, que ninguém o perturbasse. Os cristãos adormecidos também gostam de se esconder no meio da igreja, mas não querem ser incomodados, não querem que ninguém o perturbe, não querem que ninguém peça nada para eles. Jonas dormia num lugar onde não podia ajudar no trabalho que precisava ser feito. E os cristãos que dormem ficam longe, sim. Eles não se envolvem em nada da obra do Senhor. Jonas dormiu enquanto havia uma reunião de oração no convés. E os cristãos adormecidos evitam, não participam de nenhuma reunião de oração. É como se eles tivessem medo de orar, né? Jonas dormiu e não percebeu os problemas que estavam acontecendo ao seu redor. E os cristãos adormecidos também têm os seus olhos fechados para o que realmente está acontecendo ao seu redor. Jonas dormiu quando estava em grande perigo. Os cristãos adormecidos estão também em perigo e muitas vezes nem sabem disso. Jonas dormiu enquanto os pagãos precisavam dele. Os cristãos adormecidos dormem enquanto o mundo precisa da sua mensagem e do seu testemunho. Veja, alguns cristãos adormecidos até podem protestar que não estão dormindo, mas dá para a gente fazer um teste, não dá? Talvez a melhor maneira de saber se uma pessoa, até mesmo se você ou eu, está totalmente desperto, é ver se você vive com uma consciência plena, adequada com as questões espirituais que o Espírito Santo nos coloca. Se nossas ações consideram e agem de acordo com a luz da palavra, não em sombras e sonhos que são passageiros. O nosso foco é muito mais lá à frente. A nossa prioridade é o Senhor. Então eu gostaria de dizer para você nesse dia, nós, eu e você, nós precisamos sim, se estamos dormindo, acordar. Acordar, levantar, invocar a esse Deus que nós dizemos que servimos e que amamos. E permanecer alertas, atentos à orientação do Espírito Santo. Eu gostaria de te convidar para estar orando comigo nesse dia, dizendo assim, Senhor, muitas vezes estou pronto e disposto para criticar o comportamento de pessoas como Jonas, que tentam ignorar a tua palavra para escapar da execução dos teus planos e dos teus propósitos. Me perdoe pelas vezes em que me fiz de surdo ao teu chamado,
ou fechei os meus olhos para a tua palavra. Ajude-me a estar pronto e disposto a ir, a fazer, a desenvolver o que o Senhor deseja. Espírito Santo, ajude-me a estar alerta aos teus sussurros. Ajude-me a estar alerta, pronto e disposto a fazer apenas as coisas que vêm de orientação do teu coração, Espírito Santo. Orienta os meus passos, orienta os meus pensamentos e traz para mim a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu te aguardo aqui amanhã. Até lá.